Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus, o Eterno, tem dado ao pastor Carlos Sales de trazer uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja Deus nesta manhã, na minha vida e na tua. Eu tenho uma mensagem que quero estar expressando, através do poder generoso do nosso Deus. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Amém? Glorificado e exaltado seja Deus. Para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? A paz do Senhor Jesus, as nossas amadas irmãs, Darcília Alcese e também Maria Sales Andrade, que Deus esteja aí abençoando as amadas irmãs. Ontem eu entrei no outro Facebook para fazer a live, aí não deu como as irmãs estão acompanhando aí, e eu senti assim como fosse uma pena, a gente não ter aparecido aí as irmãs para a gente estar junto. Também tô vendo aí o cabelo tá levantando, que é uma beleza. Pensa que cabelo bom não fica rebelde não, que fica rebelde aí. Mas vamos ao que interessa, a palavra de Deus. Então diz a palavra do Senhor aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que está dizendo: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, amados irmãos, a cada dia, a cada momento, nós temos a oportunidade. Eu estou falando com as irmãs, estou toda arrepiada aqui. O Espírito Santo, ele me toma e vai, que é uma beleza, Então, amados irmãos, a cada dia nós temos uma nova oportunidade, de estarmos expressando a glória do Deus de Abraão, da glória do Deus de Isaac, Jacó. E nós precisamos, amados irmãos, estar nos colocando no centro da vontade de Deus. Ontem eu estava falando no culto à noite a respeito de que o sobrinho, da minha esposa Diva, ele veio a falecer com 33 anos de idade, e a minha cunhada não, que está no lugar de sobrinha, da minha esposa, é sobrinha da minha esposa, ela é seu segundo casamento, ela perdeu o primeiro marido em um acidente. Agora veio o Covid e levou o segundo marido. Uma moça jovem, ele morreu com 33 anos de idade. E deixou ela com 3 filhos. E a gente fica olhando essa situação toda, as oportunidades que Deus tem nos dado de o adorar em espírito e em verdade. E muitas vezes, amados irmãos, talvez as pessoas olham assim e falam assim: não é besteira, não é besteira. A gente vê que as oportunidades que Deus tem nos dado de amar e de buscá-lo, em espírito e em verdade, muitas vezes nós deixamos de lado. E eu tenho colocado isso bem, enfatizando sempre que nós temos que buscar Deus para dentro de nós e nos aproximarmos mais de Deus. Mas tem sido assim momentos difíceis,
Nossa irmã Graziela Matos também está com a gente. Que Deus abençoe, irmã Graziela. Deus esteja aí cuidando de você e da sua família. Então, conforme eu estava falando, amados irmãos, nós temos que buscar mais de Deus, requerer mais de Deus. Muitas vezes nós nos desanimamos fácil e talvez a gente está lutando aí em relação a uma doença, nós estamos lutando em relação ao primeiro emprego, nós estamos lutando aí pelo nosso socorro e a gente fala com Deus uma vez e depois nunca mais fala. Eu estava lendo um texto ontem, quando fala a respeito de uma senhora que ela tinha uma causa na justiça, e isso é bíblico, né? E o juiz daquela cidade não queria atendê-la. Ela, isso aí, essa senhora sempre me enchendo a paciência, eu não vou julgar a causa dela de maneira nenhuma. E todos os dias ela batia na porta do juiz e o juiz fala, novamente vem me incomodar. E ela batia de novo no outro dia e eu falo, caramba, mas agora eu vou julgar a causa dela? Não porque eu quero julgar a causa dela, porque eu quero me livrar dela. Ela todo dia está no meu pé, está chato demais e ela precisava que a causa dela fosse julgada. E nisso o juiz julgou porque ela importunava muito. E assim, amados irmãos, temos que ser nós com o nosso Deus, porque Ele pede para a gente, para que nós estejamos aos seus pés, para que nós estejamos falando com Ele em oração. E nós precisamos ir de encontro ao nosso Deus. Quem não tem uma causa para ser julgada, quem não tem aí uma vida para colocar diante do Senhor em santidade, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar o Senhor. Nós precisamos estar nos colocando diante dEle, porque nós precisamos muito. E aí, conforme eu estava falando com os amados irmãos, também ligou ontem à noite um amigo meu. Nós servimos o quartel, em 87, 87 para 88 e 18 anos, eu nasci em 1970, Então 88 aí eu já estava servindo o quartel lá em São João del Rei, Minas Gerais, e nisso ele estava conversando comigo que já foram 7 combatentes do nosso pelotão que desceram a sepultura já. Alguns ele conseguiu falar como foi, os outros não. Mas 2 morreram de suicídio. Um morreu do coração. O outro morreu, 2 morreram de Covid. Então 5 aí já se foram. E 2 morreram de morte natural. Nós precisamos estar nos colocando no centro da vontade de Deus. Tem assim, na linha de produção de qualquer fábrica, tem ali aqueles produtos que eles são embalados e ele vai passando por uma esteira. E ali, amados irmãos, os produtos que vão passando, tem umas etiquetas que eles vão colocando, e as etiquetas elas vão colocando o selo de qualidade daquele produto. E naquela esteira, aqueles que não têm o selo de qualidade, eles são tirados para repassar para tudo novamente. Então, também é assim diante do nosso glorioso Deus de Israel. Nós precisamos passar naquele caminho, e aquele caminho que o Senhor nos preparou. Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para nós passarmos pelo selo de qualidade, para nós passarmos por esse caminho,
nós temos que observar os mandamentos do Senhor. Em João, a palavra diz desta maneira: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra do Senhor, amados irmãos, diz que existe um julgamento antes de nós estarmos na presença do glorioso Deus de Israel. As Sagradas Escrituras nos mostra aqui e agora, em João capítulo 3, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Então, amados irmãos, nós temos que passar por essas etapas. As etapas são de adoração, as etapas são de estarmos na presença do Senhor, as etapas são de nós estarmos buscando a aprovação do nosso Deus. E a aprovação do nosso Deus é nós estarmos com os corações gratos a todos os dias. Ainda nos falta muito. Eu glorifico a Deus por tê-las vocês aqui comigo nessa manhã. Por causa de quê? Porque a gente vê uma busca, a gente vê um interesse. E esse interesse é muito importante, porque quando você não está expressando, falando ou pregando ou falando para alguém, mas você está recebendo, como assim? O pastor Carlos está falando e vocês estão bebendo da água da fonte. Isso é importante, porque está entrando dentro de vocês e isso é como se fosse uma força motriz, uma força motora. A palavra de Deus nos impulsiona espiritualmente para nós estarmos mais na presença do glorioso Deus de Israel. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar na observância. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos adequando a tudo aquilo que Deus tem colocado para que eu e você venha fazer. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar atento a todas as coisas que Deus tem falado para conosco. Eu tenho um texto aqui de ilustração, ele se chama-se Nova Oportunidade. Ele começa assim, uma palavrinha que já incomodou muito e que incomoda muita gente é a palavra reprovação. Aliás, não só incomoda, como causa danos enormes ao ego. Por quê? Nesta vida, na medida que todos nós somos reprovados, nessa vida nós todos somos mais reprovados do que aprovados. E cada reprovação faz com que aquela confiança que temos em nós, aquela confiança que temos em nós mesmos, encolha. Nós ficamos pequeninos diante de cada reprovação. Ser reprovado na escola é uma vergonha. Ser reprovado no exame de motorista é uma humilhação. Ser reprovado numa entrevista de seleção é uma frustração sem tamanho. Para minha sorte, eu fui reprovado logo na minha primeira tentativa de conseguir um emprego. Eu tinha 15 anos e me apresentei junto a outros 20 e tantos candidatos para uma vaga numa fábrica de sapatos. Ensaiei direitinho tudo o que tinha que falar para convencer o entrevistador de que eu era o candidato ideal para o cargo. E até bolei uma frase que na época me pareceu genial. Meu sonho sempre foi trabalhar aqui, porque
esta empresa produz o sapato que vai me conduzir pela estrada do sucesso. Mas eu nem cheguei a ser entrevistado, porque fui reprovado antes no teste numérico. Graças ao meu nervosismo, demorei demais para completar 4 continhas de multiplicação e fui expurgado do processo. Eu disse que tinha sido minha sorte. Disse porque quando eu já ia saindo cabisbaixo e achando que nunca mais iria conseguir um emprego na vida, o gerente de recrutamento veio conversar comigo e me explicou que a reprovação não era bem o que eu pensava que era. A palavra reprovação, ele me disse, não significa eliminação, significa, em um bom latim, provar novamente. E aí, ele me disse uma frase que me acompanhou pelo resto da minha vida. Uma reprovação não é o fim, é só um novo começo. Hoje, ele me disse, você não provou que é ruim. Você ganhou uma nova chance de provar que é bom. Jesus, ao morrer na cruz também, pareceu o fim de tudo, mas ali estava apenas o começo de uma nova vida de salvação. Hoje é sua chance de ter uma nova vida. Amados irmãos, em detrimento a tudo que eu disse anteriormente, quantos têm descido a sepultura sem conhecer o autor e consumador da nossa fé? Ter a chance de ter uma nova vida não é simplesmente por causa de uma entrevista de emprego ou que perdeu a oportunidade de ingressar ali naquele trabalho. Nós estamos falando de uma coisa muito mais séria, de uma coisa que nós precisamos atentar. Ontem, Deus trouxe uma palavra no meu coração que está ali em Hebreus, capítulo 2, no seu versículo 3 e 4. Como nós podemos estar nos atentando em tão grande salvação? Preste atenção o que o Senhor está falando comigo, contigo aqui em Hebreus, amados irmãos. É uma palavra que vem de encontro a tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós estamos sentindo bem diante de nós. Nós precisamos estar vigilantes 24 horas por dia, mas parece que nós estamos vivendo ebriamente uma utopia, mas não é bem isso, amados irmãos. Diz assim em Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Como escaparemos nós se não atentarmos por tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos por tão grande salvação?
Por que ele está falando dessa grande salvação? Ele está falando porque ele escancarou uma porta para que eu e você pudéssemos entrar por ela. E muitas pessoas têm errado o alvo, amados irmãos. Quando Jesus ele veio e morreu por nossos pecados, evidenciou-se em todo o mundo. Você encontra uma criança na rua e fala assim: você conhece Jesus Cristo? Uma criança, ela fala assim: sim, sei quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo ele foi morto na cruz do Calvário. Na escola, no primário, a gente já começa a saber quem foi Cristo, porque ali está escrito antes de Cristo e depois de Cristo. Aquilo é um marco na história de todos nós. Então, Jesus Cristo ele diz: quando eu morrer ali na cruz do Calvário, eu atrairei todos a mim. E a atenção de todo o mundo, a atenção de todas as coisas está em Jesus Cristo. Mas nós devemos consultar, porque ninguém, amados irmãos, pega um produto novo que compra, seja uma batedeira, seja uma máquina de lavar, seja uma geladeira, qualquer aparelho, uma televisão, seja qualquer eletrodoméstico que você compra para colocar dentro da sua casa, ninguém enfia na tomada sem consultar o manual. Porque se você colocar na tomada sem consultar o manual, você pode queimar aquele produto. Está ali uma chavezinha que você coloca para 110 e 220. Hoje em dia já tem alguns que já vem com aquela situação facultada, que você pode colocar tanto na 220 conforme na 110. Mas, amados irmãos, nós precisamos consultar o manual como usamos aquele produto. Mas muitas vezes as pessoas querem seguir Jesus Cristo sem observar os seus mandamentos. Nós chegamos à casa do Senhor, a palavra diz: vem conforme está. Mas diz: não permaneça conforme está, você tem que mudar, você tem que ser transformado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a gente entra pela casa do Pai de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, amados irmãos. Muitas vezes nós importamos com o pastor, nós importamos com a roupa da irmã que está usando naquele dia, com o chapéu do outro que está usando dentro da igreja, nós importamos com tudo, mas nós não olhamos para Jesus Cristo quando nós entramos dentro da igreja dele. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar o adorando em espírito e em verdade, independente de quem esteja à nossa volta. Nós precisamos ter um ato de contrição com o nosso Pai. Nós precisamos estar ali nos entregando a Ele, clamando a Ele o socorro que necessitamos, de que tanto precisamos. Então, amados irmãos, quantas pessoas têm deixado de adorar, e naquele grande dia no céu, diz a palavra do Senhor. Preste bem atenção o que a palavra diz. Quando chegar diante dele e falar: oba, vou entrar, essa é a porta direita, e Jesus fala: não, espera só um momento, quem é você? O Senhor não me conhece? O Senhor não lembra de mim lá na terra? Eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagre no teu nome. E ele falará: afastai de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a nossa adoração, nós precisamos entender que a nossa particularidade não é com o homem, de maneira nenhuma não é com o homem. A nossa particularidade é com Deus. Muitas vezes nós queremos está mostrando para alguém o que nós somos. O pastor Carlos, vou colocar um exemplo. Pastor Carlos, não, eu quero falar para as pessoas que eu prego bem, que eu falo bem.
Quero mostrar para as pessoas, não é mostrar para as pessoas, é ter intimidade com Deus, é diferente. Eu não tenho que mostrar para ninguém, eu tenho que mostrar para Deus. Deus, eu venho me humilhar debaixo da tua potente mão, porque eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu necessito andar nos teus caminhos. Transforma a minha vida, muda o quadro, muda a minha situação, muda o meu interior, o meu modo de pensar. Eu quero andar na tua sagrada escritura, eu quero andar nas tuas pegadas, Pai. Nós precisamos mudar, porque naquele grande dia, quando nós chegarmos na presença do Senhor, uma das coisas que o Senhor vai falar para nós, está escrito lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, eu tive fome, aí ele fala, tu me deste de beber. Eu tive fome, tu me deste de comer, né? Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu era forasteiro e tu me hospedaste. Eu estive na prisão, eu estive doente no hospital e tu foste me visitar. Em todas as coisas, amados irmãos, que você teve compaixão de alguém, está dizendo Jesus que você teve compaixão dele. Quando você socorreu alguém, você socorreu a ele. E ele diz assim, quando tu fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim tu o fizeste. Muitas coisas nós estamos vendo hoje que as pessoas estão fazendo para aparecer. E Deus não aceita isso, amados irmãos. Deus diz que quando as pessoas fazem para aparecer, já ganhou o próprio galardão. Mas quando nós fazemos para Deus, a nossa recompensa vem do Senhor, a nossa recompensa vem de Deus. Então, o que me entristece muito é ver pessoas indo a passos largos para o inferno, porque eu tenho observado, eu sou muito observador. Tem pessoas que pegam o celular e ficam ali no celular assim o dia todo no celular, o dia todo, e não tem um tempo para Deus, não tira um tempo para oração, não tira um tempo para leitura da palavra. As pessoas, elas tendem a fazer 1000 coisas, mas não tira um tempo para falar assim, Deus, eu preciso de ti. Nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos moldar de acordo com a vontade de Deus. Amados irmãos, nós temos que tirar um tempo para Deus. Nós temos que tirar aquele tempo para nos relacionarmos com Ele. Porque assim conforme você se relaciona com Ele aqui na terra, Ele diz, aquele que me receber aqui na terra, eu o receberei na presença do Pai que está no céu. Pois aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele na presença do Pai que está no céu. Então, amados irmãos, nós precisamos moldar o nosso caráter de acordo com a sagrada palavra de Deus. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se renova para conosco a cada segundo, a cada minuto, a cada instante. Mas nós temos que ir de encontro a esse amor. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. O Espírito Santo de Deus, ele opera em nós. O Espírito Santo de Deus traz arrependimento ao nosso coração. E se o Espírito Santo de Deus traz o arrependimento ao meu e teu coração, o que nós devemos fazer, amados irmãos? Nós devemos ir de encontro a esse clamor do Espírito Santo de Deus. Talvez a gente está conversando com uma pessoa, a gente solta uma patada, né? Conforme diz aí o ditado, a gente solta aquela bomba, aquela palavra para arrebentar mesmo. Aí daqui a pouco você está fazendo outra coisa, a outra pessoa está lá, triste. O Espírito Santo vem em você e fala assim, ó, vai lá. O que você falou não está certo. O que você falou está errado. O Espírito Santo está te mandando arrepender do que você fez.
Você chega lá e fala assim: me perdoa, eu não deveria ter feito isso com você. Me perdoa, porque você é muito precioso para mim. É assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos fazer. Está com a gente também a nossa querida e amada irmã Maria Barra, né? A nossa querida amada irmã lá do Chile. Que Deus esteja abençoando a senhora, esteja abençoando os seus, que esteja aí operando um milagre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja Deus. Então, minhas amadas irmãs, nós precisamos ter aí esse texto como eu posso dizer, sugestivo, né? Esse texto sugestivo por causa de quê? O texto fala sobre nova oportunidade. E essa nova oportunidade, ela está vindo até a minha vida nessa manhã, está vindo até a tua vida nessa manhã. Nós temos agora uma nova oportunidade de estar fazendo tudo certo. E a gente poderia entrar em detalhes, mas muitas vezes quando nós entramos em detalhes, as pessoas pensam que nós estamos machucando elas. Mas as Sagradas Escrituras nos ensina como adorar ao Senhor. Eu quero colocar só mais um texto aqui para vocês entenderem o que eu estou falando de uma nova oportunidade. A palavra do Senhor, ela diz em Gálatas, capítulo 5, ela fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E muitas vezes, amados irmãos, quando a palavra de Deus vem com seu Espírito Santo para nos confrontar, a gente não quer. A gente foge de confronto. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser confrontados pela palavra do Senhor. Porque quando somos confrontados, esse confronto, quando vem da palavra, ela causa em nós mudança. Nós precisamos mudar. E essa é uma nova oportunidade de mudança. Diz aqui no capítulo 5 de Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9 qualidades. É chamado de nônuplo do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade,
gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, também andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros ou invejando uns aos outros, mas que tenhamos o amor de Cristo no nosso coração. Amém? Então, quando nós queremos andar de conformidade com a palavra de Deus, nós consultamos as Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo, ele vem e ele lava a nossa mente, nosso entendimento, o nosso coração. E todas as vezes que nós lançarmos mão do erro, o Senhor vem com seu Espírito Santo e fala conosco: isto não está certo. Todas as vezes que nós colocamos os pés fora do caminho, o Espírito Santo vem e fala: está errado, está colocando os pés fora do caminho, volte para o caminho. Então, uma nova oportunidade Deus tem dado nesta manhã, na minha vida e na tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, ele venha operar poderosamente na minha vida e na tua vida. Outro dia, amados irmãos, eu entrei dentro da sala de aula. Eu já falei isso aqui, quero compartilhar novamente. E porque eu já estou com 51 anos e eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. O nosso ministério não tem condições de estar tirando o salário para o pastor. Nem aqui aqui na filial, nem na sede, nós ainda temos condições de estar tirando o salário para o pastor. Então, eu entrei dentro da sala de aula, para quê? Para que eu venha me qualificar como eletricista, ter um diploma de eletricista. E eu entrei dentro da sala de aula, e ali dentro da sala de aula com 51 anos de idade. E eu pensei comigo mesmo: quanto tempo eu demorei para fazer alguma coisa. E eu tenho um anseio de fazer outros cursos. Eu preciso de uma reciclagem. Eu fiz 14 cursos na área de informática, montagem e manutenção de computador. Eu fiz vários cursos. E nisso tudo, amados irmãos, eu falei: olha, mas como eu demorei. Eu tinha que ter feito isso antes. Mas o Espírito Santo veio na minha vida naquele momento e disse assim: mas nunca é tarde. O que eu estou tentando passar para vocês? Nova oportunidade. Nunca é tarde para nada enquanto tivermos vida. Muitas pessoas falam: não, já estou no fim da vida. Fim da vida nada. Você não sabe quando Deus vem te levar para a glória. Você não sabe. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você é útil e você pode produzir. E eu tenho conversado com a irmã da Síria, diaconisa, e a gente tem falado um com o outro. Eu vejo a vida da irmã e muitas vezes é semelhante à minha. Com idade de 51 anos, tem um filho de 24, um filho de 22, um filho de 15. Ainda sou
Primeiro Deus, mas depois eu sou provisão para minha família ainda. Em tudo, ainda Deus tem produzido frutos através da minha vida, tanto materialmente conforme espiritualmente. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, enquanto eu puder fazer alguma coisa, eu não quero cruzar os meus braços. Eu quero continuar produzindo em todos os lugares que Deus me levar, tanto materialmente conforme espiritualmente. Que venhamos ir muito mais além. Deus, Ele quer produzir frutos na minha vida e na tua vida. Deus quer fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Em nome de Jesus Cristo, receba aí essa nova oportunidade que Deus está te dando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, e faça fluir o Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que estão à sua volta. Eu tenho pedido a Deus que eu venha ser conforme Jacó, agarrar sempre a Ele e não deixar Ele ir embora. Eu quero Deus sempre junto a mim. Outra coisa é ser como José. José, em tudo que José colocou as mãos, ele prosperou. Que nós venhamos prosperar em nome de Jesus Cristo no local em que Deus nos colocarmos. Que venhamos fluir do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é uma nova oportunidade, ó Pai, que nós estamos te pedindo, colocando diante do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que temos muitas coisas, ó Pai, para nos acertarmos, ó Pai, com o Senhor. Mas nós temos o desejo, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, de estarmos fazendo as coisas certas, Pai, para agradar, ó Pai, ao Senhor e para te adorar em espírito e em verdade. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que o nosso crescer, Pai, que o Espírito Santo do Senhor que está em nós, ó Pai, seja conforme aí Provérbios capítulo 4, versículo 18, que seja, Senhor Deus, como a luz do justo, é como a luz da aurora que vai crescendo, que vai iluminando mais e mais até ser dia perfeito. Assim seja cada um de nós, ó Pai, na tua presença. Nós não queremos ser iguais a todos os dias, Pai, mas nós queremos estar projetando, ó Pai, coisas melhores, ó Pai, para estar agradando, ó Pai, para estarmos nos aproximando mais e mais do Senhor. Assim, ó Deus, venha nos lavar, remir, transformar, operar, fazendo uma obra magnífica na vida de cada um de nós. Que sejamos, ó Pai, exemplos, ó Pai, para os nossos filhos, ó Pai, para todos aqueles que estão à nossa volta. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então flua, Pai, do Teu Espírito Santo sobre nós. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, a Tua glória, Pai, que onde colocarmos a planta dos nossos pés, havemos de ser bem-sucedidos em Teu nome. Faça fluir, Pai, do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos enchendo, Pai, com Teu mover, Pai. Venha, Senhor Deus, nos ajudar, para que sejamos, ó Pai, homens e mulheres, cheios, ó Pai, da Tua presença. E onde quer que estejamos, ó Pai, que a Tua palavra seja anunciada pelos nossos comportamentos, pelo nosso agir, pelo nosso fluir, pelo abrir da nossa boca. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã, que Deus esteja operando aí, através do Seu Espírito Santo. Foi muito bom estar com minhas amadas irmãs. Quando vocês não estão aí, eu me sinto sozinho. Mas é muito bom tê-las vocês aí, é muito bom. É como se eu estivesse aqui e o Espírito Santo agindo aí na vida de vocês. É como se tivesse, não, Deus tem feito isso, né? E a gente glorifica a Deus por tudo isso, né? E que Deus esteja aí abraçando
com seu abraço de poder, que o mover do Espírito Santo de Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida de cada uma das minhas amadas irmãs. Entrou aí, está conosco também nosso professor Fernando Lopes Nogueira, que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Então, até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, entre 7 e 7h30, pastor Carlos está aqui, porque antes do pastor Carlos eu levanto 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, tem vezes que eu estou com a barbinha grande, eu tenho que tirar a barba. Tem vezes que a vida não é mole não. Tem vezes que eu tenho que tirar o lixo para fora, o caminhão passa aqui 7 horas, aí eu termino a oração, saio daqui, coloco lá o lixo para fora, aí vem. Pastor Carlos não vive de braço cruzado não, tem um mover, tem uma grande gama de coisa para fazer, né? Aí coloco o ternozinho, tomo um banho, vem para cá, né? Então tem uma série de coisas. 5h30 da manhã o pastor Carlos já está de pé, já está projetando, já estou procurando aí os textos bíblicos para trazer reflexão. Então tem uma gama de coisas até chegar esse momento, mas é um momento muito precioso aos olhos de Deus, amém? Então que Deus esteja aí abençoando as amadas irmãs, esteja abençoando os amados irmãos, amém? Que Deus esteja operando aí de maneira abundante e transbordante. Então, peço aos amados irmãos, continue divulgando os trabalhos aí do pastor Carlos, compartilhando, né? Outro dia, quando eu comecei a compartilhar, divulgar o trabalho aí, já tinha 36 compartilhamentos, foi uma bênção. Glorificado seja Deus na vida das amadas irmãs, na vida dos amados irmãos. Que Deus esteja operando aí. Visita aí o YouTube do pastor Carlos, é pastor Carlos Antônio Sales. Chega lá, se inscreve, né? Vai ser uma bênção aí para nós estarmos divulgando a palavra de Deus. Lá já tem mais de 300 pregações e nós glorificamos a Deus por tudo isso, né? Eu nunca imaginei que estaria diante de uma câmera, eu nunca imaginei que estaria passando por algum momento desse, porque o pastor Carlos é muito tímido, envergonhado, tem dificuldade na dicção, tem dificuldade nas leituras, mas eu vejo que a cada dia que eu vou fazendo esse trabalho, Deus vai me aperfeiçoando mais e mais. Eu glorifico a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida, amém? Então, que as amadas irmãs aí recebam o abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja movendo as águas em teu favor. Receba aí a bênção apostólica nessa manhã. Que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todas as amadas irmãs. Tenha um dia aí cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Uma boa semana para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, nesse mesmo horário, entre 7 e 7h30. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.